deixar. Se quiser pode falar que eu já vou começar. Boa noite, irmãos. Estamos preparando mais uma live com o Padre Pacifol, mais uma catequese para nós. O tema de hoje é a pesca milagrosa. Acomode-se, fique no lugar confortável, pegue sua Bíblia, um caderno de rascunho. Se houver oportunidade, faça sua pergunta. Caso contrário, guarde para o momento oportuno. Sejam todos bem-vindos. Então já está de 1 minuto mesmo. Se você entrar pela paróquia, entra direto na paróquia. Aí você já começa a visualizar. Chegou? Não. Jesus Cristo renova comigo, eu no leito de Jesus a remar. Desenvolve uma luz e eu entrego meu leito a Jesus. Que é preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E batizo onde ele quis, feito cruzes, mas fico feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Vai descendo aqui embaixo que você vai acessar ele. Vai. Olá pessoal, estamos só ajustando aqui, né, a parte técnica, mas esperando também chegar mais gente para a gente começar a nossa conversa sobre a pesca milagrosa, tá? Dá um momento aí agora aqui. Enquanto isso, vamos meditando, né? Silenciando o nosso coração para entrarmos com profundidade nesse texto belíssimo de hoje que vamos estar meditando, refletindo, conversando sobre ele. Hoje eu vou responder algumas perguntas, tá?
naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar, encheu o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Senhor, naquela relva, ao entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar, e o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Ao tribunal, alguém levou um jovem galego. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Pois é, meu prezado amigo, minha amiga, caríssimo irmão, irmã, vamos ver quem já está aqui hoje, em sintonia conosco. Temos aí 110 pessoas nos acompanhando. Entre elas, nós já podemos destacar aqui Ana Luzia Silva, lá do Macuco. Também temos também a presença de Lulude. Lulude, obrigado, Padre Parsifal, por mais este momento de reflexão. Eu que agradeço pela sua participação. Também Lailde, né? Ela acabou de entrar. A Edna Rocha. Tem muita gente aqui, né, que está entrando, a Rita de Cássia, a Aparecida Silva, também o Anderson, Maria das Graças, a Maria José, também Douglas Drummond, temos Joana Dark. Boa noite, com muita paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom! Também Rosilene, Aparecida Cirlei, também Célia, minha irmã lá de Petrolina, parabéns pelo seu aniversário hoje, muita saúde e paz. Também Lúcia, tem muita gente aqui, Aparecida Silva, que alegria poder participar deste momento tão glorioso, Padre Pastor, agradecendo especialmente ao
Senhor é o nosso Pai Celeste. Então, não vou ler todo mundo agora, porque já tem muita gente aqui, senão nosso tempo já é pouquinho, né? Quase que não dá para nada, mas eu já começo fazendo para você uma pergunta. Você acredita em milagre? Para você, o que é um milagre? Então, fica talvez aí essa pergunta para durante o nosso encontro, durante a nossa conversa, a gente aprofundar sobre essa questão. E como nós somos crentes, né, acreditamos no Criador, acreditamos na pessoa de Jesus Cristo, nós começamos fazendo o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a nossa conversa de hoje, ela é baseada no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Se você quiser ir lá, pegando sua Bíblia. Tem gente que não gosta de ouvir e olhar na Bíblia ao mesmo tempo, né? É um método que cada pessoa tem. E a partir do momento que cada um tem o seu método, nós respeitamos também. Tem gente que prefere ouvir e depois aprofundar quando estiver sozinho na sua casa, lá no seu local de meditação, de oração, de estudo, ela vai aprofundando. Já outros gostam de ir lendo e acompanhando. Então é para aqueles que gostam de ir lendo, riscando com uma caneta, com um marca-texto, é muito importante para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, tá bom? Fique à vontade. O importante é você entrar agora na cena que nós estamos propondo para você, que é chamada, eu chamei aqui de A Pesca Milagrosa, mas fiz também essa pergunta, o que é milagre para você, né? É claro que João, ele não vai usar esse termo, né, milagre, ele não vai usar o termo pesca milagrosa. Assim como em outros momentos de nosso estudo, de nossa catequese, sobretudo quando a gente falava lá dos discípulos de Emaús, né, tirado do livro de Lucas, eu falei um pouco do estilo literário de Lucas, eu gostaria também de falar um pouco sobre esse autor, que é o autor João, ou do evangelista João, ou da comunidade de João, ou comunidade joanina. Cada um tem lá o seu modo de interpretar o autor. Mas antes de falar um pouco das características de João, eu gostaria também de deixar muito claro para você que está me escutando neste momento, uma coisa que é muito importante. Primeira, e a mais importante de todas, eu não sou professor, tá? Eu não sou professor, eu não sou teólogo, eu não sou exegeta, eu não sou hermenêutico. Eu vou falar para vocês como alguém que meditou a palavra de Deus durante essa semana, rezou sobre esta palavra, experimentou isso na sua vida, nos vários anos vividos, e é a partir dessa experiência pessoal que eu também vou partilhar com você essa catequese que nós vamos agora aprofundar, tá bom? Mas eu não sou professor de Bíblia, não sou biblista, portanto eu não tenho o conhecimento pleno e absoluto da palavra de Deus. E aliás, eu também nem gostaria de ter, né? Porque eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A pior das piores coisas na vida de qualquer aprendizado é quando a gente acha que sabe de tudo e aí a gente vai descobrindo que não sabe quase nada, né? Então eu não sou professor, mas quero ser aluno da escola de João ou da escola da Galileia. Então, João, a princípio, ele usa uns termos contraditórios ou contrapostos, ou uns termos assim bem impactantes que são dia, noite, trevas, luz, morte, vida, alegria, tristeza. Essas são as características principais do evangelista João.
Tudo indica também que João tenha sido um autor, sobretudo, aliás, tudo indica que ele deva ter tido uma personalidade bem mais romântica. É tanto que é dos autores que mais escreve nos evangelhos sobre amor. Né? Aí nós temos, por exemplo, a narração do lava-pés, nós temos ele falando que Deus amou tanto o mundo, Jesus perguntando a Pedro, Pedro, tu me amas? Algo, né, nessa linha do amor, na linha da proximidade, da intimidade de Jesus com seus apóstolos, com seus amigos, e essa proximidade de Deus para com o seu povo, um Deus que é amor. Então essa é também uma outra característica muito própria desse autor que vai narrar para nós hoje sobre essa pesca. Tá bom? Então, lá na sua Bíblia, no capítulo 21, nós vamos encontrar essa narração. Vamos lá. A pesca abundante, sinal do desafio. Então, o autor não fala pesca milagrosa, quem falou fui eu, tá? Eu, Padre Parsifal, que falei, mas é um termo até inadequado, porque João, ele não fala muito, ele não usa esse termo milagre. Mas lá em João 21, ele vai dizer o seguinte, que depois dessas coisas, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é um mar ou um lago também conhecido ali pela região, como era conhecido o mar da Galileia. Tiberíades porque foi uma homenagem ao imperador Tibério e era um campo, né, um lugar onde se deveria ter peixe, onde deveria também ter a cultura da pesca. E é curioso a gente perceber na história de Jesus Cristo que ele, sendo Deus, ele nunca deixou de estar encarnado na vida real das pessoas no seu lugar. Ele não é um Deus mágico que cai do céu e simplesmente faz o milagre acontecer, ou as coisas fantásticas acontecerem. Não, ele vai se tornando um de nós, menos no pecado, ele vai convivendo conosco, e isso até na ressurreição propriamente dita. Então, está ali essa história da aparição no mar de Tiberíades. E o narrador vai dizer que isso aconteceu da seguinte coisa. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, ali tinha também outros apóstolos, né? Natanael, aquele de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Ou seja, dá um total aí de aproximadamente 7 discípulos que estão juntos naquele momento. No versículo seguinte, Simão Pedro diz, eu vou pescar. Olhem, veja só essa fala de Pedro, eu vou pescar. Vamos começar por aí, a nossa reflexão. Nós ainda estamos no tempo pascal. E mais do que natural na vida de qualquer pessoa, de qualquer grupo, quando morre alguém que a gente ama profundamente, a gente fica desmotivado. A gente fica paralisado. A gente não sabe o que fazer muitas vezes. Aí vem o desânimo. E é exatamente nessa hora do desânimo, no qual está ali o grupo, os 7, que simplesmente Pedro, ele tem como que uma intuição,
ou ele tem de repente um ardor interno e ele pensa mais ou menos assim: olha, do jeito que nós estamos não dá certo. Não dá para a gente continuar desse jeito aqui, um olhando para a cara do outro. Eu vou pescar. Essa atitude de Pedro, ou seja, essa fala de Pedro, eu caracterizo aqui como uma atitude que toda pessoa precisa ter diante dos grandes desafios da vida e, sobretudo, diante do sofrimento que nos atinge. Outros autores vão dizer que essa atitude de Pedro é uma fuga da realidade. Muitas vezes, quando a gente está com um problema, para a gente é melhor fugir e fazer alguma coisa. Vai à casa, lava roupa, tem gente que levanta de madrugada, 2 horas da manhã, 4 horas, para limpar guarda-roupa, para limpar geladeira, para ver televisão, para rezar o terço, para escutar o pastor, escutar um padre que está pregando em algum momento. Pode ser fuga de alguma coisa, de fato. Pode ser também um problema psicológico. Pode ser também que seja uma hiperatividade que a pessoa tenha. E no caso de Pedro, ou no caso do discípulo simbolizado por Pedro, ou o próprio Pedro, não sei, aqui é uma atitude de quem precisa ter iniciativa na vida. E sobretudo daquele que precisa ter uma iniciativa na vida da comunidade, ou do grupo com o qual pertence. A atitude daquele que deve contagiar os outros que estão em sua volta. E aí Pedro vai, quando ele diz, eu vou pescar, diz a palavra de Deus, que os outros discípulos também disseram, nós também vamos. Nós também vamos. Muitas vezes um grupo para caminhar precisa que alguém puxe a caminhada. Precisa que alguém seja o primeiro a levantar-se para animar os outros que estão desanimados. Nós também vamos. Subiram no barco. Mas nessa noite não pescaram nada. Nessa noite não pescaram nada. Por que será que não pescaram nada? Porque era noite. Mas não é porque era noite da escuridão noturna. Não. Não pescaram nada porque era nessa noite, porque, como eu havia falado, uma das características de João é noite, dia, treva, luz. A noite, para este evangelho, significa sem estar na presença de Deus. Quando a gente não está na presença de Deus, a gente está na escuridão. Talvez seja isso que o autor do texto queira falar. Eles não pescaram porque eles estavam sem a presença de Jesus. Lembram lá que Jesus certa vez falou, sem mim nada podeis fazer? Pedro até teve a iniciativa. Eu até compreendo Pedro. Ele se animou, ele teve a atitude de ir pescar, mas ele esqueceu que Jesus não estava com eles, porque eles certamente estavam com uma crise de identidade missionária. E pelo fato deles estarem numa certa crise de identidade missionária, uma certa crise de identidade comunitária, uma certa crise no discipulado à pessoa de Jesus, a vida para eles estava obscura.
E eles não conseguiam pescar, porque haviam perdido o aprendizado, mais uma vez, o aprendizado com o mestre chamado Jesus. Não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, Jesus chegou até a margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Quando já ia amanhecendo, veja só, noite, eles não pescam nada. Vai amanhecendo. Esse movimento, vamos pescar. A noite está acabando. O dia vem amanhecendo. Esse movimento vai fazendo com que o grupo dos discípulos, eles vão se aproximando do ressuscitado. E mais uma vez, se eles estivessem ainda em casa, sem nenhuma atitude, mesmo que não pescassem, mesmo que eles não tenham pescado nada, se eles continuassem em seu mundo fechado, eles não teriam feito a experiência com o ressuscitado. Mas, a partir do momento que ele sai do seu mundo desafiador, do seu mundo triste, do seu mundo escuro, e sobe na barca e vão pescar, Jesus vai aparecendo, vai fazendo parte da vida deles. Mas ainda não percebem que é Jesus. Então, nessa hora, quando já ia amanhecendo, Jesus chega até a margem, mas os discípulos não sabem que era ele. Então Jesus diz: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles respondem: não. Eu não sei como é que está escrito aí na sua Bíblia, no versículo 5. Essa resposta não está entre aspas na minha Bíblia. Olha só, vamos entender aqui uma coisa. Jesus pergunta para eles: tendes alguma coisa aí para comer? Eles respondem: não. É como se dissesse: claro que não. Ou é como se dissesse assim: agora danou-se mesmo, a gente está aqui desanimado, a gente está aqui triste, a gente está aqui trabalhando sem pescar nada, e agora aparece um cara aí perguntando se a gente tem alguma coisa para comer. Isso é um desaforo. Não. Som. Caríssimos ouvintes, telespectador, não sei como é que chama quando é em Facebook, mas vou considerar que seja um telespectador. Essa pergunta que Jesus faz, os apóstolos não compreenderam a pergunta. Eles não entenderam. Vamos lembrar um pouco aqui lá do Poço de Jacó, da Samaritana do Poço de Jacó. Não é o tema, né, da nossa conversa, mas é um paralelo, é só uma reflexão para comparar essas duas atitudes lá da mulher samaritana. A mulher samaritana que está em João capítulo 4, versículo 7. Lá no Poço de Jacó, Jesus aparece à mulher samaritana e pede água para a mulher. É curioso que a mulher, tadinha dela, ela pensa que Jesus quer água. Mentira, Jesus não quer água. Jesus não precisa da água daquela mulher. É a mulher que precisa de Jesus, que é a fonte da vida. É a mulher que precisa de Jesus, que é a verdadeira água. Aqui em João, quando Jesus pergunta para os apóstolos: tendes alguma coisa para comer? Olha só a pergunta. Jesus não pergunta para os apóstolos:
vocês têm aí alguma coisa que possa me dar para eu comer? Essa não é a pergunta de Jesus. Mas eles entenderam que fosse assim. Na verdade, Jesus não está precisando comer da pescaria ou do trabalho ou do lanche que eles levaram no barco para comer durante a noite. Não. Na verdade, são os apóstolos, na verdade, são os discípulos que precisam de Jesus, que é o verdadeiro pão. Jesus que é o verdadeiro alimento para a vida deles. É por isso também que esse texto, de certa forma, e a igreja reconhece isso, várias igrejas cristãs, e sobretudo a igreja cristã católica, acredita também nesse texto que tem também como contexto de sacramento da Eucaristia. Mas eu não vou falar sobre a Eucaristia hoje não. Tá? Vou deixar para um outro momento. Tens alguma coisa aí para comer? Não. E aí é como se Jesus respondesse ou falasse para eles, é claro que vocês não têm, porque vocês ainda não fizeram a experiência com o ressuscitado, que é o verdadeiro pão que garante a vida. Essa resposta deles não. Quando eles dão essa resposta para Jesus, aí Jesus, para não dar essa lição, dizer, não, eu sou o pão, não, tudo bem, já que vocês não têm nada aí para comer, é como se Jesus agora entrasse na história, ele entrou de fato na história dos seus discípulos, para mais uma vez dar uma lição. E também ser sensível à necessidade do grupo, à necessidade dos apóstolos. Se eles não trabalharam a noite inteira e não tinham nada para comer, eles estavam cansados, estavam com fome e não tinham opção de comida. Então Jesus agora, ele toma a iniciativa de ensinar o grupo como que se consegue o alimento, como que se consegue o pão, como que se consegue a comida. E aí Jesus deve ter falado assim para eles, olha, é claro que vocês, do jeito que estão pescando, vocês não conseguem. Porque vocês estão aí a noite inteira, vocês devem ter feito tanta bagunça aí entre vocês, que estressou os peixes, e estão sempre colocando a rede do outro lado, os peixes saíram desse lado e foram para o outro. Bem, isso aí é interpretação minha, tá? A gente não tem isso na Bíblia não, tá? Sou eu que estou falando. Mas uma coisa é certa, eles não pegaram o peixe porque não estava pescando de modo correto. É preciso lançar a rede para o outro lado. Lá vocês encontram peixes. Quando Jesus diz, joguem a rede do lado direito da barca e vocês encontrarão peixes. Eu gosto muito dessa frase de Jesus, jogue do lado direito e encontrareis peixe. Jesus não tem dúvida que eles vão encontrar peixe. Jesus não fala para eles assim, quem sabe, vamos fazer um teste, não. Jesus, ele conhece o mar de Tiberíades. Jesus, ele sabe onde estão os melhores peixes naquela região. Mas os discípulos estavam tão carentes, estavam profundamente em crise, estavam profundamente desolados, que eles não tinham nem cabeça para raciocinar onde era o melhor lugar de pescar. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora, por causa do grande número de peixes que pegaram. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor.
Olha, lá na história da nossa live da semana passada sobre os discípulos de Emaús, eu falava, e o Evangelho diz, que eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Aqui, no Evangelho de João, João reconhece Jesus ao pegar o peixe. Então, uma das principais características do Cristo ressuscitado e do Cristo Jesus é sempre o alimento. É o pão ou o peixe. É o alimento. Aquele que dá para nós o pão. Aquele que mostra para nós onde devemos encontrar o alimento. Este é o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu. Pulou na água. Por que será que Pedro vestiu a roupa e estava nu? Olha que texto mais erótico esse que colocaram aqui nesse evangelho. Vocês acham mesmo que Pedro estava nu? Que ele segue lá no barco e ele nu? O que significa esse vestir a roupa porque estava nu? Você pode depois me dar outras respostas, tá? Eu sei que eu já pedi ajuda aí para Wanda, né? Acho que depois eu vou ali olhar se ela tem alguma coisa, né? Alguma pergunta, alguma provocação, a Petromília, o Vasco, seria bom também que o Vasco, não o Vasco, o time, né? Não é o Vasco da Gama, o Vasco lá de colega nosso, lá de Ipatinga também, pode nos ajudar, mas o que é isso mesmo, hein? Vestir a roupa porque estava nu. É que, entre outras ideias, o vestir a roupa significa servir, trabalhar, servir o próximo. É lembrar aquela atitude que Jesus teve no lava-pés. Quando ele pegou uma toalha, colocou na cintura e foi lavar os pés dos apóstolos. E Pedro, uma vez havia negado que não conhecia Jesus. Ficar nu significa ter vergonha. Toda pessoa fica com vergonha quando está na idade de ter vergonha, se ela ficar nua diante dos outros. E Pedro, ele teve vergonha porque na hora que João reconheceu, é o Senhor. Aí Pedro lembrou, puxa vida, eu neguei, eu falei que não conhecia este homem. E ele havia falado para mim que eu ia negá-lo 3 vezes. E agora ele foi crucificado, agora está ressuscitado e apareceu no meio de nós. Ah, não, agora eu vou cumprir a minha missão, que é servir. Vestir a roupa, vestir o uniforme, não o uniforme de empresas grandes que nós temos hoje, mas o vestir-se significa estar se vestindo e se revestindo da graça de Deus para servir o outro. Os outros discípulos chegaram com o barco que não estava longe da margem, uns 100 metros apenas. Vinham trazendo a rede com os peixes. Assim que desceram em terra, viram um peixe na brasa e pão. Um peixe na brasa e pão. Aqui nós temos 3 palavrinhas que são também de muita importância para a nossa meditação e até a nossa oração pessoal. Palavra: peixe, pão e brasa. Vamos começar pela brasa, né? Porque não se assa o peixe, né, sem a brasa. Então primeiro vem a brasa, depois o pão, o peixe. A brasa
A brasa, ela pode também nos lembrar muitas vezes, a brasa nos lembra o servo que é Jesus. A brasa nos lembra também o fogo abrasador de Deus que aquece seu povo. A brasa pode também nos lembrar o Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos. A brasa pode lembrar também o aquecimento do amor de Deus para os desprotegidos da vida. No inverno, no tempo antigo, que as pessoas não tinham blusa, e até hoje, mas sobretudo no tempo antigo, lá na roça, que as pessoas não tinham blusa, e chegava aquele inverno, aquele frio, como que era bom ficar em volta das brasas. A brasa, ela nos dá segurança, porque a brasa não deixa que os inimigos, que inclusive os bichos, os animais, os insetos se aproximem. A brasa é sinal de proteção, a brasa é sinal de abraço, a brasa é sinal de energia. Jesus estava ali representando tudo isso na vida dos apóstolos. Jesus é a brasa. Jesus é a proteção. Jesus é o aquecimento. Jesus é o ânimo. Jesus é a vida. Porque quando a pessoa morre, ela fica fria. Quando a pessoa está com a temperatura elevada, mesmo porque ela tem vida. O peixe, aliás, e o pão. O pão, recordando para os apóstolos aquela ceia que ele havia feito na quinta-feira santa, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Jesus é o pão. E é um pão tão precioso, tão precioso, tão precioso, que toda vez que ele se encontrar com seus apóstolos, com seus amigos, ele vai lembrar essa questão do pão. Foi lá com os discípulos de Emaús, foi lá na aparição aos apóstolos, quando Tomé não estava, e Jesus falou, e disse: sou eu mesmo, tem aí alguma coisa para eu comer? E agora, lá na pesca do mar de Tiberíades. Jesus é o pão. E o peixe? Olha, veja só, Deus, ele não precisa de nada nem de ninguém, mas ele quis precisar. Ele quis precisar porque quando se ama, quando o amor ama a amada, e há reciprocidade entre os dois, tem que haver partilha. O peixe que está ali na beira da praia, na beira do mar, na beira do lago ou da lagoa, não sei o que era de fato ali, significa o fruto produzido pelos apóstolos. Então agora há uma comunhão entre Deus e os apóstolos. Deus oferece o pão. Deus oferece o fogo abrasador. Mas Deus também pede do discípulo o fruto do seu trabalho. E o fruto do trabalho dos discípulos é o peixe que eles acabavam de pescar. Aí Jesus supervaloriza o trabalho daqueles homens pescadores. Jesus, ele não passa para os discípulos a imagem de que ele resolve tudo. Estão com fome, então vou fazer aqui as pedrinhas virar pão, vai multiplicar e vocês vão comer, para mostrar que eu sou todo poderoso. Jesus não faz isso.
Jesus, ele faz uma troca, revelando o amor de Deus para com o homem e o amor do homem para com Deus. Então, ali na beira da praia, eles tiveram peixe, pão e brasa que assou o pão, o peixe, né? Aí Jesus diz: traga alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia, cheia de 153 peixes grandes. Olha só esse detalhe: 153 peixes grandes. Foi isso mesmo? 153 peixes grandes? Olha, segundo São Jerônimo, ele constatou nos seus estudos, em sua pesquisa de muito tempo, que 153 peixes grandes era um número da zoologia da época. Naquela época já havia grupos que identificavam os peixes daquela região. Mas como eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, eles conseguiram selecionar os peixes maiores e chegaram à conclusão de que na região tinham 153 qualidades de peixes. Na vida prática dos apóstolos, esses 153 peixes grandes significa que os apóstolos haviam já conseguido convencer, ou converter, ou atingir, ou tornar discípulos para Jesus, ou deveriam fazer isso acontecer, trabalhando para que o reino de Deus fosse anunciado a todas as classes, a todos os povos daquela região. É a totalidade do povo da região que precisava seguir Jesus. Até porque o texto foi escrito há mais de 60 anos depois que Jesus ressuscitou. Então não tinha como, na hora que eles pescaram ali, fazer essa matemática exata para depois escrever sobre isso, pois talvez eles nem pensavam que iria escrever. Mas os peixes significa aqueles que Jesus, no outro momento, havia falado para Pedro. Quando ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus falou para Pedro: de agora em diante tu serás pescador de homens. O interesse mais importante aqui do evangelista não é o peixe, são as pessoas. As pessoas que vão acreditar em Jesus. O número reflete a universalidade dos cristãos no mundo. O mundo todo vai conhecer Jesus a partir do trabalho dos apóstolos. E aí, o que acontece mais depois? No final, quando eles contam ali os peixes, Simão Pedro subiu então ao barco, arrastou a rede, trouxe os peixes, contaram, e Jesus disse a eles: venham comer. Venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Pois todos sabiam que era o Senhor. Todos sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles, fez a mesma coisa com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos após ter ressuscitado dos mortos. E com isso nós já falamos 50 minutos, né? Mas eu agora vou aproveitar o momento para ver aqui algumas questões
que você pode talvez, você vai poder ver como que vai compreender tudo isso, tá bom? Eu havia falado no começo, para quem chegou, que eu não sou o dono da verdade, eu não sou professor, mas essas coisas vale a pena a gente pensar. Aqui diz assim, Edi Castro: milagre para mim é acordar todos os dias viva e poder desfrutar das maravilhas que Deus nos proporciona. Realmente, não há milagre maior do que a vida, né? Sara Teresa, deve ser lá da Wanda, diz assim, tem uma pergunta a fazer. Milagre para o povo da Bíblia é a manifestação, sinal da presença de Deus. A pesca milagrosa é relatada em Lucas 5. Em Lucas 5 também, né? 5 de 1 a 11 e em João 21. Cadê aqui? Sumiu. Deixa eu ver como é que eu faço lá para voltar na pergunta. Coloca o dedo em cima e basta. Acho que eu vou ter que aquela pergunta, ela ele está descendo. Não consigo aqui, né? Chegar lá na pergunta que já passou, da Wanda. Eu vou ver se eu respondo mais tarde, né? Por escrito, porque as perguntas vão subindo rápido e aí não consigo aqui acompanhar. Aqui o Lídia diz que precisamos ter iniciativa na vida da comunidade. Também Maria José dá boas-vindas, muito obrigado. Boa noite, Tereza Faustino, paz e bênção. Lucilene, quantas vezes nos acomodamos em nossas casas? Maria Silveira, o quadro atrás do padre está ilustrando a samaritana, verdade. Alda assistindo. Bem, eu fiquei aqui agora sem conseguir chegar até aqueles que já escreveram antes. Estou tentando chegar lá, mas não estou conseguindo, né? Problema mesmo de tecnologia. Mas se você tiver paciência, eu vou ver se eu acho aqui. Ver se o Ernesto mostra aqui como que é. Aqui, ó. O professor fechou, ele abriu de novo, ele vai começar a refazer. Pelo celular, o senhor consegue ler aqui? Quer usar o meu? Pode usar ele. Só se eu ir rodando aqui, o senhor vai ler. Então deixa eu ver aqui a Wanda, né? A Wanda diz assim, quando Pedro descobre que é Jesus, ele fica nu, isso é descoberto. Pedro se encontra consigo mesmo, vê sua situação e se refaz, coloca a roupa.
É verdade, porque eles estão com uma crise de identidade, né? E a partir do momento que eles se encontram com o ressuscitado, eles conseguem se redescobrir e descobrir também a sua missão no mundo. Petrônio diz: Jesus conhece seus discípulos pelo nome e também pelas suas manias. De fato, cada um tem uma mania, né? Inclusive eu tenho a minha, que vocês vão descobrindo aí através das redes sociais. E isso é muito bom, porque é o ser da pessoa, né? É o ser da pessoa. Aqui já não volta mais. E voltando à pergunta inicial que eu fiz, será que era peixe mesmo, né? E tem um grande professor que ele diz que para toda pergunta a resposta é sim e não. Então, a pesca milagrosa, ou a pesca que aconteceu nesse relato, era pesca mesmo? Sim e não. Era sim, porque os apóstolos viviam da pesca. E eles também, no trabalho deles, eles cumpriam e faziam a sua missão. Mas não era só pesca, não era só peixe, porque o sentido da pesca, dessa pesca, é atrair as pessoas para o seguimento a Jesus Cristo. E aí, para você que não acredita nessa interpretação de que não era peixe, então para você o que é mais importante? É pegar peixe ou atrair pessoas para seguir a Jesus, né? Então, essa é a grande questão. Hilda Marques, excelente catequese, obrigado, padre. Fabiano, muita boa reflexão. A tecnologia usada para o bem é ótima. Gosto do seu sotaque nordestino, muito gratificante, e evangelizar é preciso. É a Lúcia Soares Coelho. Obrigado, que Deus abençoe. Milagre é acreditar com fé que essa pandemia vai passar. Muito rica reflexão. Antiara Gabriel, creio em milagre que se manifesta em forma sobrenatural e também através de nós, quando permitimos ser usados por Deus. Eu diria, Antiara, que mais do que ser usado por Deus, é ser utilizado por Deus, porque Deus não usa a pessoa, né? Deus se utiliza das pessoas para se manifestar, porque tudo aquilo que é usado é coisificado. A gente usa a caneta, a gente usa o computador, a gente usa o dinheiro, a gente usa a roupa. Agora, quando se trata das pessoas, a gente utiliza das pessoas, a gente precisa das pessoas, a gente se relaciona com as pessoas, a gente se interage com as pessoas. Então, Deus se interage conosco, tá? Mas essa interação com Deus é milagre. Vânia Matozinhos, como somos abençoados de ter Padre Pacifal como nosso pastor, muito sábio, seguro. Deus continue. Amém, obrigado. O mais importante é seguir a pessoa de Jesus. Andresa diz assim: que momento maravilhoso, Padre. Milagre para mim é mesmo, em meio a essa pandemia, sentirmos a presença de Jesus em nossa vida, com seu cuidado, amor, misericórdia. Obrigado. De nada. Tá bom.
Vamos ficando por aqui. Quarta-feira tem mais, no mesmo horário, tá? Quarta-feira e sábado nós vamos estar... a live de sábado não vai ser sobre religião não, tá? Vai ser sobre a vida. Eu vou estar falando sobre o poder das plantas medicinais, tá bom? O poder das plantas medicinais para a nossa saúde. Sábado, aliás, sábado não, eu vou fazer domingo, porque o domingo é mais... tem gente mais em casa, né, do que no sábado. Sábado eu estou arrumando casa, muita gente já está trabalhando ainda. Então eu vou deixar para o domingo às 16 horas, tá? 16 horas no domingo, uma live sobre o poder das plantas medicinais. Participe. Que Deus abençoe e fica com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.